Esse monitoramento nos países do Cone Sul era maior porque já haviam grupos subversivos, na visão dos militares, organizados nesses países. O sistema Anchieta Imigrantes é o principal acesso às praias do estado de São Paulo. Mesmo com 10 faixas, as estradas ficam pequenas nessa época do ano. Agora também, quando vem uma seca dessa, é como se diz, o grande e o pequeno, tudo entra no embalo. É seca esquisita demais uma coisa dessa. É triste. A TV Folha localizou no Uruguai um homem que durante 14 anos abasteceu a ditadura militar com segredos da comunidade de brasileiros exilados no Cone Sul. Alberto Conrado Avenho fez centenas de informes aos militares entre 1967 e 1980 e entregou várias pessoas que depois desapareceram. Segundo ele, sua principal motivação era combater o comunismo. O Centro de Informação Exterior, ou CIEX, ele era um órgão de inteligência de informações criado pelo regime militar dentro do Itamaraty. O objetivo principal era monitorar os brasileiros que estavam exilados nos países vizinhos ao Brasil. Com a nova lei de acesso a informações, o Arquivo Nacional entendeu que não haveria razão para restringir o acesso aos documentos do regime militar. Mas apenas em junho de 2012, que a Folha, por meio da Lei de Acesso à Informação, conseguiu ter acesso a um dossiê com 812 páginas que reconstituem a história de um dos principais infiltrados da ditadura brasileira nas organizações de esquerda. Ele sempre foi uma pessoa muito discreta, muito de não falar nada das suas coisas. Quer dizer, que não chamava atenção, entende? Pois sempre foi assim. E que eu perguntei com veemência, né? Mas o que você faz? O que você fazia? Não posso dizer, isso foi o que ele me falou. Eu não tinha ideia do que era. Ele era chamado de Carlos Johnson Altair. Durante 40 anos, a sua verdadeira identidade permaneceu um grande mistério. Ele era um homem das sombras, numa época em que o Brasil e o Uruguai viviam sob o peso de duas ditaduras. Esse monitoramento nos países do Cone Sul era maior porque já haviam grupos subversivos, na visão dos militares, organizados nesses países. Casos Montoneiros do Exército Revolucionário do Povo na Argentina, os Tupamaros no Uruguai, e eles tinham um certo receio que os brasileiros que estavam nesses países adquirissem conhecimento para formar um grupo guerrilheiro que entrasse no Brasil. Esses documentos, por exemplo, revelam que as entregas dos relatórios do agente eram feitas em cinemas de Montevidéu. Cinemas, parques, ruas. Pelo menos 40 entregas desse gênero foram documentadas. Quando o agente entregava o relatório, ele recebia em troca pagamentos em dólares e pesos uruguaios. Interrogado pela polícia uruguaia, Conrado declarou não ter ligações com a Embaixada do Brasil no Uruguai e disse que aparentava ser contra o governo para facilitar suas ligações com entidades suspeitas. Então, na verdade, o senhor não era contra o governo, o senhor aparentava ser contra o governo para facilitar o seu trânsito na esquerda. O senhor disse ainda que a sua única fonte de renda era proveniente do Brasil pelos serviços prestados no campo das informações. E disse ainda que o senhor é agente setorial da Comunidade de Informações da Marinha do Brasil. Está correto. Está correto. Por que o senhor realizava esse trabalho de informações? E porque aceitei. E quem que vive essa região, você não... É?
Que me humilhação? Acepté porque acepté, nada más. Como luchaba contra el comunismo, siempre. Vários estados do Nordeste atravessam a pior seca dos últimos 40 anos. Em Pernambuco, famílias da nova classe média brasileira se tornam retirantes, não por causa da fome, mas pela falta de trabalho nas lavouras e na pecuária. Muitos têm deixado para trás casas totalmente montadas. Dos 185 municípios do estado, 128 estão em situação de emergência. De um total de 2,4 milhões de cabeças de gado em Pernambuco, 600 mil tiveram que ser abatidas ou morreram de fome. O governo federal oferece paliativos com a Bolsa Estiagem e o estado está doando 120 mil toneladas de cana-de-açúcar para alimentar os rebanhos. A seca tá grande. A seca você pode ver que tá por aí secando tudo, as árvores tudo morrendo, os bichinhos também não aguentam. Além da fome a sede, né? Esse ano a seca foi grande, viu? Eu fui retirante nos anos 70. Não ia morrer de fome aqui, não ia. Eu fui me manter lá fora, né? Meu filho agora foi-se embora, abandonou. Vamos embora, pai, que eu não vou morrer de fome. Disse, eu não vou ficar fazendo o que aqui? Só com a cara para riba? Ele abandonou, foi-se embora. Ele e a esposa, né? E a seca faz o cabo correr, viu? Do jeito que tem, nós vamos embora. Do jeito que dá certo, né? Do jeito que tá, não dá para viver, não. E emprego não tem jeito nenhum por aqui. Rapaz, já tem mais de 3 anos que eu trabalhei. A sorte é minha mãe. Sabe, o troquinho dela dá para ir se virando. Eu quero precisar do meu mesmo, né? Quero lutar, trabalhar e conseguir alguma coisa. Aqui é difícil, às vezes o cara acha um dia de serviço, mas lá de mês em mês, né? Uma diária, 2, 3, pronto. Mas como é que o cara vai ver de 3 diárias de serviço num mês, né? Tá tudo aí abandonado. Não, eu só sei que agora tá geral, em todo canto, a gente sente muito, que a gente só vê o quixum do pessoal. Meu filho tinha 12 cabeças de gado. Sim, perderam 28 cabeças de reis. E a plantação, olha, plantou, não viu nada, né? Eu fiquei animado quando esse negócio da transposição, eu digo, rapaz, agora vai melhorar, né? Ia ficar mais bom, tinha menos água, podia a gente botar uma roça, né? Mas aí, acabou-se. Não tem mais. Tá aí, ó, como é que tá aí? Tá aí nos mata aí. A situação aqui tá precária, né? Coisa feia. E é mesmo. A plantação nós plantamos, mas nem da cova saiu, porque morreu mesmo. Antes de nem nascer, morreram. Agora também, quando vem uma seca dessa, é como se diz, o grande e o pequeno, tudo entra no embalo. É seca esquisita demais uma coisa dessa. É triste.
Uma nova pesquisa da Datafolha mostra que a popularidade da presidente Dilma Rousseff continua estável após várias notícias negativas para o governo. Mauro, a popularidade da presidente Dilma continua na faixa de 62%, ou seja, não se mexeu em relação à última pesquisa de agosto, não é isso? Nem em relação à última pesquisa de agosto e nem em relação ao início do ano. Mesmo os casos de corrupção ou a possibilidade de uma crise econômica, nada disso abalou a avaliação que a população faz do governo Dilma. Agora, isso poderia ser explicado pela situação do emprego, quer dizer, novembro fechou com a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE, iniciada em 2002, 5,2%. Isso se reflete nos resultados, nos indicadores econômicos da pesquisa. Então, há uma percepção de estabilidade, tanto em relação à estabilidade do emprego quanto à estabilidade do poder de compra. Aos olhos da população, a economia está indo bem. Agora, Vera, do ponto de vista político, você acha que a população, de um modo geral, está acompanhando, está interessada nesses casos? Eu acho que sim, a julgar pela própria preocupação interna do PT com o abalo na imagem do presidente Lula. Existe uma preocupação muito grande de que esteja em curso um processo de desconstrução da imagem do Lula, que é o principal líder que o PT tem. Acontece que a pesquisa mostra que o Lula também não sofreu abalo nenhum. Por esse Datafolha, a avaliação que as pessoas têm do governo dele é ótima ou boa em 80%. Agora, há dois aspectos na avaliação do governo que chamam a atenção. Duas áreas do governo que vêm recebendo avaliação negativa da população, o que mostra que não é que essa avaliação geral positiva, ela não é acrítica. Então, na área de saúde, por exemplo, 52% consideram a gestão Dilma ruim ou péssima. E é uma taxa que vem crescendo ao longo do ano. A mesma coisa de segurança pública, que mostrou aí sim um crescimento até maior. Passou de 51% em agosto para 62%. Os que consideram que Dilma faz um governo péssimo ou ruim na área de segurança pública. São os dois itens onde ela é o principal problema da presidente. E que atinge, isso nas respostas espontâneas também são citados como os dois principais problemas. Essa coisa da segurança é interessante porque o governo federal tentou surfar na crise de segurança aqui em São Paulo, dizendo e acabou respingando lá. Que ofereceu esforços, que ofereceu ajuda e o governo de São Paulo não quis, a população não entendeu muito bem assim. Agora, 2 anos da eleição para presidencial de 2014, a Dilma está muito bem ainda, né? Segundo a pesquisa estimulada, ela tem 57% das intenções de voto, a Marina Silva com 18% e o Aécio Neves com 14%, não é isso? No cenário cenário. Que hoje é mais provável, com os 3 candidatos já mais explícitos, mais explicitados, né? O cenário que a oposição prefere para 2014 é um cenário pulverizado, com muitos candidatos. O Datafolha fez alguns testes desses cenários, chegou a fazer um cenário com 4 candidatos, em que a Dilma permanece ali, também estável no patamar de 50%. Mas, com uma campanha em curso, os candidatos se tornando mais conhecidos, o PSDB e a oposição apostam que isso poderia forçar um segundo turno. Resta saber se Aécio estaria lá. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, tem demonstrado apetite por ser candidato. Muitos acham que ele pode ser um nome mais palatável para o eleitor do que um oposicionista estrito sensu. Ok, obrigado. E na estrada de Santos não vou mais passar. Não vou mais passar. O Sistema Anchieta Imigrantes é o principal acesso às praias do estado de São Paulo. Mesmo com 10 faixas, as estradas ficam pequenas nessa época do ano. O Ano Novo é um feriado mais movimentado de todos e chega a receber o dobro de veículos que num dia normal. E que na minha idade só a velocidade anda junto a mim.